Tá bombando! Está no ar o programa Linha dos Craques, Eita! na família Web Rádio. Estamos chegando! Aí, quero agradecer o Colégio Marconi por liberar aqui esses meninos. Olha pra câmera aqui, meninos. Olha aqui, ó. Aê, isso! Ah, eles vão falar de esporte aqui. Eu quero agradecer vocês, tá? De coração. É o primeiro que eu estou entrando com vocês. Depois vocês vão estar se virando, tá bom? A audiência tá bombando aí e José Augusto falou, estamos chegando. Quem vai abrir aí? Quem? Sou eu. Vai embora! Uma ótima tarde, família Web Rádio. Estamos iniciando mais um Linha dos Craques, com a presença de Lucas Vieira contando as notícias do São Paulo, João Pedro Reis contando as notícias do Santos, eu, Enzo Monteiro, com o Corinthians, Lucas Menegassi com o Mirassol e Bragantino e Murilo com as notícias do Palmeiras. Fala, craque! Fala, minha família Web Rádio, tudo beleza com vocês? Então, vou falar um pouquinho da derrota amarga que o Palmeiras teve contra o Flamengo, né? Perdeu em casa, perdeu por 2-0, teve um pênalti que não podia ter perdido, né? Mas antes É um de você pena. começar, eu quero o nome de todo mundo. Aí. Qual é o nome aí? Faz a rodada aí. Quem é o primeiro? Sou eu sou o primeiro. Murilo Baberg, falando sobre o Palmeiras. E quem mais? Principal jogo da rodada, né? E quem mais? Exatamente. Murilo Baberg. E você? Lucas Vieira com as notícias do Tricolor Paulista. João Pedro Reis com as notícias do Santos. Lucas Menegassi com a notícia de Mirassol e Bragantino. Quem mais? E Enzo Monteiro com as notícias do Corinthians. Agora sim. É isso. Aê! Então, vou começar falando que o Palmeiras perdeu, né? O Palmeiras era o líder, continua sendo o líder mesmo depois da derrota. 22 pontos. Mas enfrentou o Flamengo, que é um adversário muito, muito forte, muito mesmo. Tem um elenco brilhante e saiu derrotado o Palmeiras. Teve um pênalti aos 17 minutos a favor do Palmeiras e o Palmeiras acabou errando o pênalti. Piquerez bateu mal, bateu fraco, bateu... Que não pode desperdiçar um pênalti Não num pode. jogo grande. Que foi o que o auxiliar do Abel falou, que o Exatamente. pênalti é a principal chance de gol do E eu jogo. posso pôr o hino do Palmeiras? Lógico que Com pode, certeza. solta o hino aí. Quando surge o alviverde imponente... no Esse hino gramado eu até me emociono, Então, o Piquerez perdeu aquele pênalti, foi um pênalti aos 17 minutos. Se ele faz aquele pênalti, eu acredito que o jogo tinha um caminho diferente no final. Ia ser outra cara, né? Muda o rumo do jogo, né? Exatamente. Porque o Flamengo marcou o gol no segundo tempo. Ou seja, foi uns 30 minutos depois. Sim, demora Entendeu? ainda pra pegar o ritmo. Então. do Flamengo. Se o Palmeiras faz, o Flamengo talvez fica cabisbaixo, não sei o quê. O Arrascaeta não jogou tão bem ontem. Temos que exaltar a partida do Giai. Que assim, depois que o um Abel tá grande treinando lateral. ele, meu Deus, o cara tá indo muito bem, tá? E não pegou só, ritmo, não tá só essa forte. parte, né? Ele veio jogando bem Exatamente. há vários jogos. Exatamente. Sim, Hoje tá em dia, mantendo uma boa hoje em dia tá regularidade. difícil de achar um lateral Sim, pro sim, time, é. né? E o Um Palmeiras lateral achou forte, né? um lateral... Porque o Palmeiras vinha sofrendo muito, né? defensivamente ele é muito bom. O Palmeiras Acho vinha ele sofrendo, né? melhor, assim. Principalmente lateral, né? No futebol brasileiro é bem precário essa posição. Vinha sofrendo por causa do Marcos Rocha, que tá velho, por causa do Mike. O Mike tá... Já estão velhos e contratou um cara jovem, um argentino jovem. Tá formando ele, já ele vai 21 ficar... anos, né? 21 aninhos. Ele tá dando conta do Jovem, recado no Palmeiras. Ontem temos que lembrar também ontem que foi o Veiga entrou no segundo tempo, que não tá jogando há um bom tempo, né? Veio de lesão, agora tá pegando ritmo um pouquinho. Mas não tá sendo o Veiga brilhante que era antes. E o Estevão? Estevão, coitado, né? Eu acho que... O último jogo, se eu não me engano, do Estevão no Brasileiro. E Sim. com uma derrota é A despedida triste, dele né? vai ser na Libertadores? Não, a despedida vai ser no Mundial. O último jogo do Mundial, ele vai embora. Ah. Acabou. E o moleque vai brilhar, hein? Vai, eu acho. pô. Vocês não concordam comigo? Concordo. Eu acho que ele vai brilhar. Ele é diferente, ele tem um grande potencial aí Sim. pra chegar onde o Neymar chegou, onde Sim. grandes craques chegaram aí, se ele seguir com uma cabeça boa e... O único futebol problema é feito. que ele vai pro Chelsea, né? O Chelsea eu acho que tem 50 jogadores no É, o elenco. Chelsea tem bastante, um elenco muitos bem grande. jogadores, né? Ah, mas ele vai pegando o jeito ali Sim, nas é. categorias de Todos os base. jovens, É jovem, né? Todos os jovens habilidosos que saíram do Brasil novos, foi pra lá. e Exatamente. muito bem. Também Ou tem foram um do Santos. contados pra ir pra Tem lá. um do Santos também, o David Washington, né? Que é um bom ele foi centroavante, pro próprio sim. Chelsea também, né? O Ângelo E também, acabou voltando, Santos, né?
Exatamente. emprestado. Exatamente. Falar um pouco do Abel, né? Que o Abel saiu um pouco revoltado com aquele pênalti perdido. Porque, assim, ele treina todo dia. E perder aquele pênalti não tem como. Você escolhe um canto e acerta o goleiro. Ah, pô, não bate fraco. Você escolhe um canto e chuta forte, o mais forte possível, velho. Ainda mais um goleiro do nível do Rossi, né? Que sabe... Ele não é bobo, né? Sim. É um goleiro Goleiro bom. argentino experiente, ainda goleiro também. experiente. E o Abel vai embora esse ano? Dizem que vai, né? Dizem que depois do Mundial ele quer ir embora, ele quer descansar. Porque o Campeonato Brasileiro é muito, muito duro, né? Ele já tá aqui faz 5 anos. Calendário muito longo, né? É muito duro, ele já tá aqui 5 anos, tá ganhando tudo e... Pra Ele não disse, que tá, manchar- ele pra disse que tá cansado. Mas, na opinião de vocês, seria um técnico, assim, no naipe do Abel, aqui no Brasil? Bom, acho que no Brasil, acho que não tem um técnico que é do naipe dele, eu acho. também acho que Não. Eu acho que o único que Difícil chega encontrar. perto, assim, é que tá começando, não dá pra gente comparar. É o Felipe Luiz, Sim. que é do Flamengo. Ótimo potencial. Mas ele é um ótimo técnico. Só que não dá pra comparar Mas porque ele é jovem ainda, né? Tá mal, não tá É, muito bem então. no Flamengo na O Flamengo Libertadores, tá né? indo muito... O corintiano não fala nada aí, né? Fala aí, o que você acha? Não, eu acho que se o Abel saísse, assim, pensando com a cabeça dos rivais, assim, talvez seria muito bom, né? Muito bom porque dá trabalho. Muito bom pros dá rivais. Dá muito trabalho. Cansado É um já. ótimo técnico. Eu vi boatos que quem tá querendo ele é o Wolves, na Inglaterra. Vocês já viram já? Que o Sim, Wolves tá querendo então, ele, tá, sim. tá querendo montar um elenco só de Pode brasileiros quase, velho. O do Vitor Pereira? É, tá querendo derrubar o Vitor Pereira. Querendo derrubar o Vitor Pereira. É. Já pensou? Será que a sogra... É, vai ter um problema com a sogra de novo. Terminando aqui, vamos passar agora as notícias aqui para o Lucas Vieira aqui falar do São Paulo, né? Ixi, tricolor paulista tá ruim. Solta o hino do tricolor Não, aí. não, aí você me coloca um pra falar de quem aí, fala. De quem? Ele vai falar do quê? Do Mirassol, né? Meu Deus do céu. Mirassol. Melhor paulista na O rodada. Mirassol foi o melhor. Quem diria? Mirassol foi o melhor paulista nessa rodada, você acredita? O São Paulo Futebol Clube jogou no sábado no estádio do Morumbi e perdeu para a equipe do Mirassol no placar de 2-0. Não jogou nada, tomou um baile de bola do Mirassol, uma derrota merecida, para ver se os jogadores acordam também. Teve direito à lei do ex, Reinaldo marcou no finalzinho do jogo de King pênalti. Naldo. É o King, é o King. King Naldo. Ainda Sempre- dançou na bandeirinha do São Paulo, depois beijou, ninguém entendeu a comemoração dele. A lei do ex nunca falha, Sempre né, no fazendo aqueles Brasileirão, golzinhos né? de pênalti dele, né? Sempre. Ele bate pênalti bem. Bate. O Oscar, ele saiu do jogo meio sentindo a coxa esquerda, foi submetido a testes, porém não teve lesão constatada. Ainda bem, ele é um jogador muito importante pro São Paulo. A bruxa tá solta lá, hein? Todo mundo machucando. O Oscar não mostrou o futebol ainda, né, dele, que ele tem. Alguns jogos ele jogou bem, mas Ele vem oscilando, né? nesse último sábado pode pôr na conta do time inteiro. Na conta do Zubeldia também, que toma bastante cartão amarelo, estava suspenso. E vai estar suspenso para o jogo contra o Bahia também no próximo sábado. Deixa eu falar uma coisa, sabe quem está na escuta? Opa, quem? É o professor Russinho, hein? O Russo? Um abraço, aí, meu amigo Russo. Cuidado, hein? Russo. Não entra na Tá prova, hein? triste, deve estar cabisbaixo com a derrota do Palmeiras. Nem me fala, nem me fala. Ó, tem muita gente de São Paulo, Osasco, Guarulhos nem se fala, vocês são todos aqui, né? Osasco sempre presente, hein, Luiz? É, Guarulhos. Osasco tá aí, E, sempre. e o ouvinte já falando assim, ó, adoro esses meninos aí, tem futuro. Opa! Aê! Então, eu quero falar um pouquinho do... Não sei se a família Web Rádio lembra, da última vez que a gente esteve aqui, a gente falou das lesões do São Paulo, né? Que tem muitas. Sim. E mais uma no jogo de hoje, né? Sim, Você a olha maioria aí- e são jogadores extremamente importantes, Sim. como o Lucas Moura, que faz uma falta Exatamente. enorme no elenco do São Paulo, Exatamente. que não participa já faz algum tempo, né? O E Caleri, Jonathan que se machucou também, né? O Caleri Perdeu a sua também. referência Sim. lá na É. frente, né, o São Porque Paulo. querendo ou não, mesmo a má fase do Caleri, ele chama a é. responsa, ele consegue fazer o pivô Sim. na frente, ele atrai dois marcadores, coisa que o André Silva não consegue fazer. A bola bate e volta nele, parece uma tábua. Quanto tempo pro Lucas voltar de lesão? O Lucas, ele teve um Um ano e trauma. meio, 2 anos. Não, aí quebra o São Paulo.
O Lucas, ele teve um Eu trauma espero que no- seja mesmo, 2 anos. Lucas teve um porque trauma? Ele era Ele, diferente ele do é um São Paulo. Ele carrasco. teve um trauma no joelho direito no jogo contra o Palmeiras. Você viu o quê? Um trauma no Trauma é joelho. nós que é torcedor, pô. Nós temos um Trauma teve o Neto. O Neto que teve trauma, né? Com aquele gol do Lucas. Nossa. Aí ele conseguiu se recuperar, jogou 2 jogos, voltou a sentir. E aí acabou lesionando de novo, tá sem expectativa de volta ainda. Então, são 3 importantes, né? A gente falou do Caleri, o Lucas e o Oscar. O Pô, Oscar. são os 3 mais importantes Mas do São o Paulo, Wendel, estão né, também, né? lesionados. O Wendel tava meio machucado, o Alan Franco no finalzinho do primeiro tempo ele sentiu o joelho, ele ficou mancando e ainda assim não foi substituído e jogou até os 90 e machucado, pelo Acho visto. ele um grande zagueiro. Tem que trocar a água do Tá Morumbi, fazendo tem que muita ser água falta. benta, pô. Porque, meu Deus, tá... Porque só tá triste a situação. A torcida tá bem revoltada. O próximo jogo é amanhã, terça-feira, pela Copa Libertadores, a última rodada do Grupo D. Enfrenta o Talheres às 7 horas da noite. E a torcida disse que não vai ter a tradicional recepção do ônibus para os jogadores acordarem que eles mereceram isso. Mas, porém, eles vão cantar os 90 minutos dentro do estádio. Talheres é perigoso, hein? Sim. Não, Mesmo mas o São Paulo se- tá classificado já, né? Tá, mas Classificado. aí tem que vencer para garantir o primeiro lugar do grupo. É igual o Palmeiras, né? O Palmeiras vai jogar quarta-feira contra o Sporting Cristal. O Palmeiras tá buscando ganhar todos os jogos, né? Porque Pra o Palmeiras manter jogou 100%, Palmeiras jogou 5 jogos e ganhou 5. Eu achei bacana da muito- diretoria do Palmeiras, né? Diminuir os ingressos por conta É, da despedida sim, do é. Estevam. Porque- Um jogo que não tem tanta importância. Porque assim, não dava É. pra ir, né? Pô, Sim. R$ 250 o ingresso é muito Difícil, caro. É muito muito difícil, caro. viu? Não tem como. Não tem como o povo da Você- periferia ir pro Sim. estádio. E é importante, né, os clubes brasileiros assim pensarem nas Sim, vitórias, né? torcedor, Porque né? quem ficar em primeiro assim na Libertadores decide em casa, vai Sim. decidir nos jogos em Então, casa. então. Até E a é bem semifinal. difícil o É, Palmeiras então. não decidir os jogos em casa, né? Pô, Sim, cinco então, fica vitórias melhor já. campanha. Já o caminho quase. É o primeiro Quase que é dado colocado já. na colocação geral, né? Quem tava com uma boa campanha na Libertadores era o São Paulo, né? Tava com uma boa campanha e empatou o último jogo, né? Ele empatou os 2 jogos em casa e venceu os 3 fora de casa. E amanhã busca uma vitória para garantir o primeiro lugar do grupo. O Talheres, que o São Paulo venceu eles lá na Argentina, não é um time tão bom tecnicamente, porém é um time argentino, né? E quando você fala isso, eles têm raça, eles têm vontade. E o São Paulo não tá vindo muito bem, eu espero que Então. vai ser um jogo bem truncado. Eu tenho uma pergunta pra vocês. Então, vocês acham que o Palmeiras joga diferente a Libertadores? Porque a gente vê muito nisso, né? O Palmeiras perde vários jogos, não sei o quê, mas quando chega na Libertadores, na hora lá, Eu acho que o Palmeiras, Palmeiras- é um time de muita força física e acaba facilitando isso na Libertadores, né? sim, porque são jogos Sim, difíceis, são jogos né? bem truncados É. e facilita isso pro Palmeiras. O Palmeiras Ainda no meio tem- da semana ainda, né? É. normalmente. Todos os times jogam diferente a Libertadores, tem um gosto diferente. Ah, não sei, não acho que o Corinthians joga muito É, bem então. na Libertadores. O Mas Corinthians tudo não. bem. Acesso negado. Acesso negado. Bom, agora vamos sair agora do São Paulo, que estava amargando uma derrota, e vamos para o Santos, que conseguiu uma vitória contra o time do Vitória, né, fora de casa. Conseguiu uma triunfo. vitória contra Sim. Vitória. É isso então. aí. Dentro Vamos do lá, João Barradão Pedro. ainda. Vamos lá, João Pedro, fala aí as notícias do Santos. Boa tarde, família Web Rádio. Sou o João, vim apresentar aqui as notícias do Santos. E neste domingo, né, no último domingo, o Santos enfrentou o Vitória fora de casa pela 10ª rodada do Campeonato Brasileiro e o Santos conseguiu sair vitorioso com um gol de Guilherme pelo placar de 1-0. Guilherme, que estava sendo bastante cobrado aí, né, vaiado pela torcida do Santos, fez o gol que trouxe a vitória para o Santos para garantir os 3 pontos. Vitória importante, o Guilherme aqui, a gente tem que falar dele, né, eu acho que... Ele fez um excelente campeonato Ele fez um paulista, ótimo né? Campeonato Paulista E uma boa Série B também. Vocês acham que ele consegue retomar o bom futebol que ele apresentou no Campeonato Paulista? Eu acredito que ele consiga sim. Esse gol ele traz mais confiança para o jogador, porque trouxe Sim, uma vitória. uma né? vitória importantíssima para o Importantíssima. Santos. Ainda está na zona de rebaixamento, mas na próxima rodada Mas pode ele pode perdeu um ser. gol também. Sim. O sim. Guilherme? Eu acho que o que pode ajudar o Guilherme é a confiança que o Neymar traz pra ele, É, né? Isso, pra- querendo ou sim, não, exatamente. é muito importante. A verdade é, bola ele tem. Todo mundo sabe disso. Bola ele tem. confiança, o né? que resta é a Recuperar vontade e a a confiança. confiança, é. Exatamente. Sim. Vamos ver aí no Yuri Alberto também, né? Que Exatamente. É. fazendo Ano muito- passado foi artilheiro do Que lado vi- do de um grande Brasileirão. craque também, né, Ele que é o Memphis, quando né? chegou, Sim, chegou bem, depois que assinou o contrato, ficou
ficou baixo, mas aí depois só gol. Gol atrás de gol. Um destaque positivo aí pra torcida do Santos é o Neymar, né? Que jogou os 2 últimos jogos e, cara, É outro nível. ele é outro nível, né? Será que ele entrou vai ser e... convocado hoje? Acredito que não, por ele estar voltando agora, né? Mas foi muito importante ter ele, apesar da derrota na Copa do Brasil, ele entrou e fez a diferença, Se né? você pega o primeiro tempo da Copa do Brasil e o segundo, você vê É diferente, a total né? diferença. Sim, é O diferente. primeiro que os toque joga- na bola ali é um passe do Neymar. É que os desse jogadores jeito do ali. Santos não ajudam, Muito né? bom. Porque o time do Santos, vamos convencer que tá mal. Tá numa fase triste. Mas qualquer toque que o Neymar dava, ele deixava alguém na cara do gol. Era impressionante isso. Ele é gênio, né? Tem que Ele é aproveitar craque da bola. esse Aproveitar. meio de temporada aí para tentar Tem, buscar é. reforços, porque senão Neymar acho provavelmente que vai só tem cair. mais 2 jogos agora pelo Santos, né? No contrato. Vai ter agora no domingo. Mas vai ficar, Contra eu acho que vai o- ficar. O contra time o tá deixando ele Botafogo, triste, né, né? João? O Santos Sim, enfrenta o isso. Botafogo, né? Eu vou falar disso agora. O Santos aí tem que aproveitar que o Neymar fez 2 ótimas atuações e colocar o homem pra jogar agora, né? Porque De titular, sim, o Santos aí vai ter uma semana livre de treinamentos, não tem nenhum jogo. E Isso é bom, né? Isso é bom porque o foco agora tem que ser o brasileiro. Então o Santos vai ter uma semana inteira até domingo, 1º de junho, pra receber o Botafogo dentro de casa e tem que garantir os 3 pontos, né? Dentro da Vila tem que vencer, dentro tem que da fazer Vila o dever Tem de que ser casa. diferente, né? Até porque eu considero um jogo importante, porque se o Santos ganhar dependendo dos outros resultados, o Santos sai da zona de rebaixamento. Sim, Bom, vamos fazer o esses seguinte, resultados. vamos falar mais do Santos, vamos para um intervalo, rapidinho, intervalo comercial. Depois a gente volta ainda você falando do Santos, Fechou. tá bom? Voltamos do intervalo, continuando o nosso programa Linha dos Craques. O João estava contando aqui as notícias do Peixe. O que está acontecendo aí com o Santos, Jota? Voltando a falar aí, né, que o Santos tem uma semana para se preparar para enfrentar o Botafogo dentro de casa. No domingo, um jogo importante. Um jogo difícil sim, também, um jogo né? difícil também, né? Na verdade, nenhum jogo está sendo fácil para o Santos. Exatamente. Todo jogo é uma guerra. Ainda mais dentro de casa. Você tem que tirar os 3 pontos dentro de casa de qualquer jeito. Sim, tem que ganhar os 3 pontos dentro de cada. Até porque, eu não queria falar nada aqui, Lá mas vem, ó. depois desse jogo contra o Botafogo Tá e bonito contra o aí, hein? Fortaleza, Agora tem até refletor aí no Boa, estádio tá aí. bom. depois do Fortaleza a gente tem o Flamengo e o Palmeiras, né? Que aí Jogos difíceis, duas né? pedradas, tem que garantir o Duas máximo goleadas, de ponto, hein, né? eu acho. 2 goleadas. Posso falar, ó, 2 empates aí estaria ótimo. hein? Sim, muito. Não. Empate já é lucro, já É. tipo vitória. Empate já é vitória, já um pontinho. Mas já. também esses jogos Dois, são no bons pra caso, né? recuperar a confiança, né? Ganhar um São, clássico assim, eu acho que Então, leva o time lá Contra pra o Flamengo, cima, né? é em casa? Eu Ou acho é que os fora? dois são fora. Os dois são Os fora. dois. Ah, mas o Eu Santos, acho que o os dois Santos são fora. nos últimos campeonatos vem bem contra o Flamengo. né? Sim. O último caiu, mas mesmo assim ganhou Sim. do Flamengo no Ganhando Maracanã. do Flamengo no Maracanã. É que a expectativa para esse jogo do Botafogo é que o time entra com vontade nos 2 tempos. Porque o que eu venho notando no Santos é que o Santos joga o primeiro tempo com intensidade e o segundo E eu não sei o que depois, acontece. Foi o que fica lá. aconteceu Joga. contra o Corinthians, não Sim, foi? o time não joga. Jogou melhor no o time- primeiro tempo. O time deixa Exatamente. de jogar. Eu não sei se não tá treinando como deveria, eu não sei se a parte física tá baixa de alguns jogadores. Eu não sei o que acontece, mas eu acho que o Santos... Isso eu venho observando também, acontece muito com o São Paulo. Quando ou sai na frente, retranca o time, dá uma descansada no time no segundo tempo, para de jogar, ou quando espera tomar o gol pra jogar. Não joga com intensidade os 90 minutos. E tem jogadores. Mas sabe o que eu de acho isso? futebol pra- Eu acho que isso é do futebol brasileiro, gente. Sim. Sim, é. Porque assim, se você vê lá fora, os caras, eles querem amassar. Você vê o Bayern, se ele fizer 8, eles não vão tirar o pé. Não tirou o pé. Não. A gente aqui faz 2x0 e já recua, já. Eu acho que, recua. eu E acho olha o que- pé, né? E é o hoje errado. Hoje em dia, no futebol brasileiro, quem segue essa linha Sim. europeia é o Flamengo e É o o- Palmeiras, é. que estão mandando no futebol Sim, é. ultimamente. Exatamente. E Eu acho que os E clubes não só tinham que esse ano, ser... né? Nos últimos 5 anos, 6 anos, Sim. E os praticamente. clubes, eu acho que os clubes os que não estão ganhando nada, que não estão, sei lá, disputando, tinha que pegar isso Falta como de motivação identidade, e indo pra frente, né? estudar os rivais, Sim, né? Ainda mais contra esses times Flamengo e Palmeiras, tinha que ir pra cima mesmo, pra É, estudar os adversários, exatamente. pra jogar bola mesmo. Pô, porque eu tava vendo o jogo ontem, o elenco do Flamengo vale 1 bilhão e o do Palmeiras vale 1 bilhão, 2 bilhões. 2 bilhões. É sim. muita, Eles são o muita clube grana, é um que mais absurdo. Fatura também, É um né? absurdo. Tira 1 bilhão É. por... É. 1 por bilhão ano. por ano é muita grana. Temporada, né? Muita bastante grana. dinheiro.
pra finalizar aqui, né, as notícias do Santos, a torcida espera que o Neymar volte de titular para conseguir os 3 pontos, como eu tinha dito, pra sair da zona de baixamento é um alívio, é um título pro Santos agora, Muito. né? Sim, é muito importante, então tem que focar nisso. Já o time desafoga tem que, muito, né? Sim, tem uma semana aí pra se preparar, pro Xavier voltar. Aham. Acho que esse resultado trouxe uma confiança boa pra ele, Sim, né? Para o próximo jogo. E com o Neymar voltando, acho que é É muito isso. do povo. É mais fácil, né? Jogar com o Neymar vai juntar o acaba sendo mais elenco, vai fácil. ficar mais Fechou. certinho, eu acho. Sim, agora vamos para uma estreia, né? Menegassi aqui vai iniciar aqui com o Linha dos Craques. Lucas Menegassi vai falar aqui com o Mirassol. Manda brasa, Lucas Gigantesco Menegassi. Mirassol. Já vai começar bem. Boa tarde, família Web Rádio. Boa tarde, família Web Rádio. Vim com notícia do Mirassol aqui, que ganhou de São Paulo fora de casa, no Morumbi, por 2-0. Fez uma, Precisa lembrar. Não precisa, pô. fez uma ótima partida contra o São Paulo. Ganhou de 2-0 Uma belíssima partida, né? com um time muito Muito bem organizado. Muito organizado. Deixou Você vê esse time pequeno São Paulo na assim, roda. né? São Paulo na roda. Exatamente. Vocês viram o gol do Gabriel? O primeiro teve uma gol do falha Mirassol, do- Uma falha besta Uma da- falha do Rafael. Rafael, Sim. espalmou pra dentro da área. Tanto do Rafael quanto da zaga do São Sim. Paulo. Não pode deixar o... A zaga do São Paulo vem fazendo muito isso, né? Dando essas falhadas bruscas aí que tá custando derrotas. Mas Né? o O Mirassol time inteiro de São no Paulo tá campeonato, falhando, hein? né? O Mirassol teve uma vitória, 2 vitórias contra 2 grandes de São Paulo, contra o Corinthians e contra o São Paulo, que são ótimas equipes, mas estão mostrando futebol meio... Ixi, tô até Tomara com- que ganhe Eu contra nem- o Palmeiras eu nem- eu também. nem- Tô sei até se- com medo do Mirassol Ó, e Palmeiras. Eu nem sei se eu posso falar isso aqui, mas uma curiosidade é que foi a primeira vitória do Mirassol contra o Corinthians e eu fiquei puto porque eu apostei nesse jogo. Eu apostei no Corinthians. Mas é bem assim mesmo, né? Mas sabe uma curiosidade também? Que foi a primeira vitória do Mirassol fora de casa No Brasileiro. Tinha que ser contra o São Paulo. Foi a primeira vitória. E o também- Mirassol, esses times do interior de São Paulo, eles jogam muito, né? Eles jogam bastante. Eles jogam. têm. Pô, eles vêm no estádio do... Vou dar o exemplo do Morumbi. Eles vêm no Morumbi, quer Morumbi. ganhar o jogo. Ganhar tudo. Cara, e o Mirassol tá trabalhando aqui, trabalhando ali, no quietinho, É. já tá em nono. É. Já tá em Então, nono. E é um Se não time abrir que tem olho, boas peças, né? Sim. Jogadores conhecidos aí de grandes clubes brasileiros, Sim. como o Reinaldo. O Reinaldo, O Gabriel veterano. jogava no Flamengo, bom Sim. jogador. Nosso amigo Lucas Menegas vai falar sobre 2 times que, assim, não tem muita relevância Não tem, no futebol mas- brasileiro, mas, Mas tão no bem no campeonato campeonato. É, no estão campeonato- ótimos. É. Um ótimo. Pô, o Bragantino, quando ganhou do Palmeiras, tava em primeiro. Sim, E o Palmeiras empatou, mas tava em primeiro. tá ótimo. Todo Braga- começo de Bragantino campeonato tá- brasileiro, o Bragantino Será que o fica em Bragantino vai primeiro, né? brigar no... Eu acho que na parte chega, de eu acho cima? que chega. eu acho que o consegue. campeonato vai- é muito longo. Eles não têm elenco pra isso. Mas só tem Pra um tropeçar é tem dois muito fácil, campeonatinhos também. Eu acho que eles Também, né? conseguem pegar uma Sul-Americana, Joga Sula? fica de Joga bom Sula ou tamanho. Não, acho Ó, que tem não. um monte de gente aqui, ó. Cláudio Júnior Pinheiro. É meu pai, esse Seu aí. pai, tá te Um ouvindo. abraço, pai. Manda um abraço aqui pra ele, aqui na câmera. Abraço, Claudião. Ah, deixa eu dar um Abraço, Peraí, vou pôr geral da câmera aqui, vocês mandam abraço aqui pro geral da câmera aqui, tá? Cláudio Júnior Pinheiro. Um abraço, pai. Tamo junto. Abraço, Claudio. Abraço, tio. Tá. Aí, e quem é a Fabiana? Minha mãe também. A família tá em peso aí, ó. A família Só inteira. falta aí. meu irmão aí, ó. Entendeu? O professor também tá. Manda um abraço pro professor aí, Abraço, Rucinho. Abraço, Russo. Um abraço, Russo. tá? Enfim, ó, tem um montão de. Eu sou perdido aqui, ó. Posso mandar um abraço também? Manda 2, 3. Vou mandar 3, então. Ah. Um abraço pra minha mãe Simone aí, um abraço pro meu pai Rodrigo. Ela tá ouvindo? Estão ouvindo. Um abraço pro meu irmão Caio. Beijo, amo vocês. Não esquece da Beijo, namorada. Joyce. Deixa eu falar uma coisa. Não pode esquecer da namorada, né? Senão chega em casa e ó, Não pode. toma uns cascudos. Complicar em Deixa eu casa. falar uma coisa aqui. São 30 anos, ninguém tá me vendo aí, viu, gente? Estou na técnica aqui, tá? 30 anos de rádio, 30 e poucos anos. Primeira vez que eu... 7 anos de Família Web Rádio. Primeira vez que eu tô com os meninos jovens, entrando no ar, gravando pro YouTube e dando conta do recado do jeito que eles são. Primeira vez que eles estão entrando no microfone, não é? Exatamente. Isso aí. E a gente tem que agradecer a oportunidade, né, Sim. do Marconi. É o e Linha tal. dos Craques, né, Sim, rapaziada? Linha dos A Craques gente aí. é a Linha dos Craques, Ó, não tem como. eu aqui, né, Luiz,
e parceria, sou o diretor da rádio, parceria do Colégio Marconi, um abraço para o Antônio também, né? Vamos mandar um abraço para o Antônio, né? Sem ele, Abraço, não- Toninho. um abraço Abraço. para o Toninho. E eu como Antônio, deve estar, eu estou muito feliz. Ele quando vê... O vai Toninho ficar- tá escutando também? Sim, espero que seja, né? Vai ficar muito feliz. E olhe lá, hein? Mas vocês, eu ia falar, vai puxar a orelha nada, vocês estão muito bem. Parabéns para vocês, viu? Valeu, Valeu, Luiz. Luiz. Obrigado, viu, Luiz? Mas o cara vem falar do Mirassol, pô. Ainda bem que eu vim aqui falar do Mirassol. Gigantesco da Ganhou- rodada. Teve uma grande vitória aí contra o São Paulo. Fala Gigantesco aí. da rodada. Pra mim foi, Foi infelizmente, ótima essa né, foi vitória. o melhor paulista na rodada do Campeonato Brasileiro. E o Santos não foi, não ganhou uma. Ah, mas Santos? o Santos não, Não, fez mais peraí, que obrigação. peraí. O É Mirassol uma ganhar só, né? dentro do Morumbi contra o O que eu tava contra o São falando? Paulo. O Santos, esse jogo contra o Vitória, contra o Vitória, Era se mais não que obrigação, ganhasse, era Série B. Era um pé. Ô, Murilo, um pé na me Série B desculpe já. aí. Me desculpe aí. Scooby? É, me desculpe. Fala, ô Murilo, fala aí, Scooby. Ó, chama o Scooby, chama o Scooby. Ô, Scooby, cadê você? Tô aqui, Bom. Só as imitações aqui. Imita o craque Neto aí, Enzão, vai. Em nome do Pai, do Filho, do Espírito Santo, amém. Começando mais um Linha dos Craques. Ah, é. E aí, Craquito? Veloso, cabelo de boneca. Tira, Eduardo, tira. Legal. Mas tem mais coisa do Mirassol aí? Mas o Fala aí. Mirassol tem que Então ele fala aí. volta a jogar só dia 1º. domingo. Um domingo contra o Sport, dentro de casa. Acho que vai ser uma vitória fácil. O Sport é o tá último, mal, né? o último colocado do brasileiro. Eu o não Sport esperava ganhou isso no daí. É, o esporte não tem vitórias da equipe ainda, né? Não pernambucana. conquistou nenhuma vitória. Fora de casa, então é. É, então, muito Tá com o difícil. pé na Goleada Série B só. já. Então, Na hora dele começar a participar esporte, né? Acho que já é um, Tá na hora. já é um classificado Tá pra na Série hora. B o esporte, né? 10ª rodada, não venceu uma partida. É complicado, né? E aí vai Não dentro... dá pra falar muito, não dá pra defender muito não, porque tá triste a Aí situação. na primeira rodada foi no Morumbi e ainda conseguiu um empate. É brincadeira. É, esses times do Nordeste são difíceis, pô. É, tempo muito pesado. É. É um calor, lá, então. um calor do Grama. caramba. Se bem que jogar lá no Nordeste é sempre muito complicado, por conta da Exatamente. torcida, a festa lá da torcida. Não só do esporte, né? Sim. Fortaleza, Náutico. Ceará, Você Náutico. viu o CRB contra o Santos, Também, a torcida? O É. próprio São Paulo foi jogar contra Da o hora. Náutico, enfrentou uma chuva, o campo pesadíssimo. Aí um calor do afundando, caramba, né? É, agora eu vim com notícias do Bragantino. Ó, olha os times do Menegasse. Grandíssimo. Só os times que tá dando trabalho aí, viu? O Red Bull Bragantino que joga hoje contra o Juventude dentro de casa, na Bia Chedi. O time do interior vem com uma grande campanha no Brasileirão, né? Com várias vitórias, em quarto colocado. Ele vem de uma vitória pela Copa do Brasil contra o Criciúma por 6-0. 6-0. Uma bela partida fez. E o né? Criciúma, que não era time pra tomar 6-0 ano passado, era time de Série A, Série né? Sim. E o Brasil era para tomar de 7? Ah, Luiz, nem me fala que quando eu era pequenininho eu chorei, rasguei minha camisa do Brasil, fiquei mas muito tinha um elenco chateado. limitado, né? Na nossa cabeça, em 2014, que a gente Quando podia... o Oscar fez o gol, ainda achei que ia título. virar. Era só o Neymar Era um e elenco mais preguiçoso, nada. né? Que não treinava, e o time da Alemanha treinava na Bahia, né? Tanto que foi campeão, no sol, né? meio-dia. É, então. Foi um ótimo trabalho do Esse seleção alemã. jogo do Bragantino é crucial para a permanência dele no G4. E também crucial para o Juventude, para tentar sair da zona de rebaixamento, né? Que o Juventude tá mal também. Coitado, eu gosto do Juventude. Juventude. Não fala assim do meu E time. ano passado, o Juventude deu muito trabalho pros clubes Sim, grandes do Campeonato deu. Brasileiro. Ó, contra o Palmeiras ganhou. 4 Contra a o 3. contra o Flamengo foi um jogo complicado. Acho que foi 4-2, mas um fazia Foi, um gol, é. outro fazia o gol. Ganhou o do Juventude São tava dando Paulo. trabalho. E se eu não me engano, esse jogo do Palmeiras e do Flamengo contra o Juventude foi um em seguida do outro. Sim, o Juventude Grande jogo. tava fazendo uma ótima Verdade. campanha. Foi? Ganhou do São Paulo, se eu não me engano, na 37ª rodada, acho que foi o placar de 3-1 pro Juventude. É que vamos- Eu tava nesse jogo, Vamos combinar infelizmente. que é difícil, né? Você pegar um clube com uma estrutura como a do Palmeiras, a do Flamengo. É, não, é outro, é outro mundo, né? Sim. Vamos fazer o seguinte, qual que é o número do linha dos craques? Vamos passar aí pega aí, anota o telefone da rádio para o pessoal ligar aí, 11 9
8517 11-9. 119 8517 6385. Repete aí. É pra que esse número, Luiz? Pra o ouvinte ligar pra cá, né? Estão ligando no meu particular, tem que ligar Então no... liguem para de nós, meus vocês. ouvintes da Família Web Rádio. É. 11-9-8517-6380. Linha dos craques. 85. 85. 8517 Aí, minha família. Web Rádio. 6385. Quem quiser mandar mensagem pra gente aqui, ó, a gente deixa o nosso número aqui, ó, 11 98517 6385. Manda mensagem pra gente aí que a gente vai responder todas, hein? Todas. Continuar com o Bragantino, que ele vem nos últimos 10 jogos, ele tem 6 vitórias, 3 derrotas e um empate. É uma ótima campanha do Bragantino mesmo, hein? Tá melhor que São Paulo. Campanha, sim. Sim, tem uma notícia São Paulo. Melhor que todo emocionante, uma notícia emocionante do Bragantino. Jogador que sofreu um acidente em março desse ano, estava em estado grave no hospital e agora está se recuperando. Ainda bem. Acenou para as pessoas que ficam Deus, estão né? 2 meses É o lá. nome dele aí? Tem o nome dele aí? Pedro Severino. Está emprestado do Bragantino para o Botafogo de São Paulo. Ele jogava em que área? Acho que ele era atacante, Acho que ele é se não me engano, atacante, né? Ele era da base, ele era jovem, acho que tinha 19 anos, anos, 19 né? anos. Acidente de carro, teve um acidente de carro bem Nós feio. tivemos. O que eu acho eu tenho um fato do Bragantino, que eu acho que o Bragantino não tem um jogador de peso, né? Não tem jogadores Não, vencedores né? também. É um elenco fechado. Já foi de ter, né? Sim, é um elenco fechado, Hoje em onde dia, eles estão encaixados, entrosados e estão fazendo ótimos jogos aí. Revelou um grande craque para todo mundo também, né? O Claudinho. Sim. Joga muita Claudinho bola. e Bochecha? Não, Claudinho jogador, Claudinho joga. gente. Craque. Jogava Joga muito, muito. jogava muito. Joga muito, né? Sim, muito bom. Tá no Zenit agora, né? Tá no ainda? Zenit agora. O... Ele e o Malcom tá no Zenit agora. Eu vou falar um duplinha. cara aqui, eu vou falar um cara Voltou aqui pro que Zenit? A duplinha da ex-Corinthians, né? no Palmeiras eu via ele como um Ai, nem um me jogador fala, nem me fala. jogado de lado, né? Um jogador que não tinha um potencial para ser um jogador de grandeza no futebol brasileiro e ele pegou a camisa 10 e assumiu a responsabilidade, né? O John, né? Sim, John tá dando John, conta do recado, né? Vocês Muito têm bom 10 jogador. minutinhos para concluir tudo, hein? 10 minutinhos. Então faltou Eita. a gente falar Do o último, mas não menos Todo-poderoso importante. Timão, né? Vamos lá, peraí. Vai falar do Corinthians, é isso? Isso mesmo. Estoque essa belezura de hino. Salve o Corinthians, o campeão dos O campeões. Corinthians, nesse fim de semana, no sábado, né, fez um grande jogo com as reservas em BH, na Arena MRV, contra o Atlético Mineiro. Um jogo difícil que conseguiu um empate com as reservas, ainda bem, né? Jogar fora de casa já é complicado, ainda mais no gramado sintético. Sim, o Corinthians joga no gramado natural, dentro da Neoquímica Arena. Foi a Arena MRV em Belo Horizonte. Que é horrível, né? Né? Eu acho muito ruim. O gramado era Péssima, ruim né? antes de ter o sintético. É. né? Todo mundo eu acho reclamava. que Agora tá pior. o Corinthians saiu lucrando, né? Porque ir lá pra jogar contra o Galo, que é uma equipe forte, precisando do resultado, Não vive um bom no momento, mas é sintético, forte, né? no Com os sintético, re- com com as os reservas, difícil. eu acho Sim. que o Corinthians saiu no Por lucro. 0x0 foi um ótimo Por mais que o resultado, né? Atlético não vive Sim. um bom momento, igual era antes, que chegou na final da Liberta, mas Sim, ainda mesmo continua assim é com um um grande Atlético, time, né? né? Um Sim. time forte. E falando do gramado sintético, aí teve uma lesão triste aí para a equipe do Corinthians, a lesão de Yuri Alberto, que preocupa Sim. muito. Ele foi diagnosticado com uma fratura no lombar e ficará fora por tempo indeterminado. É triste aí que perde o artilheiro aí. Que é a peça fundamental do Sim, Corinthians, né? O Yuri Alberto. Se não o melhor jogador do Corinthians no Então, momento. o Yuri né? Alberto era responsável por um terço dos gols do Corinthians. Ele é o artilheiro dessa temporada no Sim. Corinthians. Impressionante tem que 13 isso gols. acontece na fase boa do cara, É, né? isso mesmo. A maioria das vezes Mas sempre era na... Alberto. Pior Tá que é puxando a mesmo. responsabilidade pra ele, né? O protagonista, como estão dizendo. É o protagonista, é o time... Ih, esqueci. Falando do Corinthians, né? Amanhã o Corinthians enfrenta um grande jogo fora de casa na Argentina contra o Quem? Huracan pela Copa Sul-Americana, né? O Corinthians tem que vencer, é obrigado a vencer
Por que não? Porque senão Não fica pode fora. nem empatar, né? É, então, porque senão fica fora da classificatória da Sul-Americana. E Depende de mais resultados para classificar? Depende. E perdeu O o jogo. Racing pega o América de Cali, né? E o Racing é o saco de pancadas do grupo, né? Não venceu ainda nenhuma partida, tem 0 pontos e provavelmente E o América de Cali vai vencer O tranquilo. Corinthians perdeu o primeiro jogo contra o Huracan, não foi? Sim, perdeu Perdeu dentro em de casa, né? 2 a 0 Então, é. lá, então. lá vai ser dureza, hein? O Corinthians ainda tem Difícil. chance de classificar em primeiro do grupo ou Não. não? Vai Já lutar era. por uma Pode ir a os 8. playoffs da Sul-Americana, né? Tem que ganhar de bastante gol pra ir em primeiro, hein? É. Verdade. E torcer pro primeiro perder também, né? Sim. O primeiro é o Huracan. É, o Corinthians pega- Tem que ganhar os dois, né? Jogo muito difícil. São dois que falta só? Dois, né? Não, É, são- é são só um jogo, falta são um um jogo. É a última Ganhou rodada hoje, do... Ah, é a é última. obrigado a ganhar. Ah. E hoje também vai ter o Conselho do Corinthians, né? Vota o impeachment de Augusto Melo nessa segunda-feira, por suspeita de irregularidade no contrato de patrocínio com a Vaidebet, infração de lei geral do esporte e desrespeito ao estatuto do clube. Então, Situação pro- complicada do Cara do presidente Corinthians, né? Ah, eu acho que é muita coisa que o ex-presidente colocou. Não é uma coisa... Eu acho que ele, Não é ele muito quis ele. ter um papel de Eu herói e acabou sendo vilão porque era uma É. fase muito ruim do Sim. do Tava ex-presidente, numa né? Sim. draga, né? Era Acabou a Ele farra. Mas o ex-presidente Era parece o que Duílio, manda que era lá. antes, Parece não que era? ele ainda ele não é o presidente, mas parece que ele ainda manda. Que tem muitos influenciadores dele lá Quem? O dentro. do William? Tem os conselheiros dentro do clube Sim, também, então, isso eu acho afeta que muito. Muita amizade Dentro ali. de todos os clubes, dentro do próprio São Paulo, a diretoria do São Paulo não vem fazendo um bom trabalho e está sendo bastante cobrada. É difícil, viu? Bora. Bora. Ah, eu não queria ir embora não, eu queria ficar aqui o dia inteiro, mas... Tem mais alguma coisa? Tem mais um... Ah, a convocação hoje, né? Vamos esperar aí. Quem chegou ontem? Ancelotti. Carlos Ancelotti. Ancelotti. O homem chegou, o homem chegou. Então fala aí sobre isso. Bem É demais. agora que o Hexa chega. Agora eu tô iludido, mais iludido que agora... Será? Então fala um por um. Eu aí. acredito que você acha. que pode, eu acho que... Eu espero dá. que agora tenha mais seriedade na seleção, né? Que a gente volta a ser se impor mais dentro de Protagonista, campo, né? uma seleção protagonista que volta a a botar medo nos adversários. então, Tanto com porque é a todo maior respeito. seleção do mundo, né? Sim, e claro. no momento atual Posso não tá, falar? não É um tava técnico colocando também medo que em ninguém. impõe muito respeito, né? Sim. Ganhou Sim, tudo na e ele- Europa. e ele pegou o futebol do Vinícius Júnior e colocou ele em outro patamar. Então, na Sim, seleção, claro. tomara que ele consiga fazer Pode isso. ser. Então Eu vamos quero lá. que ele faça... Convoca rapidinho a seleção no a ver de vocês, o que vocês pensam, vai. Goleirão. Alisson, acho que tem que ir. Alisson, Ederson, vamos colocar o Alisson, Alisson, titular, Ederson. né? E o Hugo Souza, hein? Hugo Souza. Que É. defesa. Eu convocaria algum Vocês goleiro viram a do futebol defesa que ele brasileiro fez alguém do diferente. Rony, do chute do Rony, É. esse último final de semana aí? Eu Último jogo. acredito que o Ancelotti ele agora tem que Escreve, convocar- escreve aí pra depois a gente ver se vocês passaram. Então ou não. vamos lá. Um goleiro Alisson, Ederson, né? Que é a certeza, E pode e mais ser, um. pode ser o Rafael ou o Hugo Souza. eu gosto do né? Hugo Souza. Não. Coloca O Brasão, Rafael o Brasão pra- pra mim merece mais que o Rafael. Ele é Rafael mais, depois- é mais importante pro Santos. Que do Rafael? Sem cobrir. São sem Paulo. cobrir. Paulo. São Paulo? Ixi. Péssimo, Vira péssimo. Pra mim, ele é o clubista, hein? pior dos 4 goleiros do São não Paulo. vamos- E o Hugo Ele, merece pra mim, sua chance. aí. Hugo, pode sim. botar, bota É ele. porque aí. tanto que tem que ir Foi testando. bem no Paulista, tá indo bem no Brasileiro, pode ser ele Tanto mesmo. que o treinador tem que ir testando todos os jogadores. Mas sabe o que eu acredito? Eu acho que o Ancelotti não vai muito de brasileiro, que joga no Brasil agora. Eu acho que ele não vai. Pelo menos agora, né, na convocação. É, eu agora, acho que ele na não, primeira não sei não. se ele conhece, chegar É, a então. acompanhar É, o futebol chegou brasileiro. ontem aí. Vamos pros zagueiros, né? Vamos pros zagueiros. Agora é Laterais, né? Fala só os titulares, né, eu acho melhor. Vamos só falar só os 11 só, titulares. 11 só. Os 11 dentro de campo. Vai, zagueiro. Zagueiro, eu acho que Marquinhos tem que ir Marquinhos, na final da Champions, exatamente. né? Eu acho que Marquinhos e Murilo dá pra colocar? Eu Murilo- levaria o mais, Murilo- eu daria o mais Murilo do oportunidade pro Nottingham Forest. E Murilo. o Magalhães, machucado? Não, acho que ele tá não machucado voltou ainda, eu Não acho. voltou Não ainda, né? voltou Militão Nem- tá meio machucado, eu acho. Mas seria os dois, né? Colocaria o Murilo. O Murilo e o Marquinhos, Destaque vai. também é o Lucas Beraldo também, que está na Sim. final da Eu Champions levaria League. Lucas mas Beraldo é banco e... lá no, nem no tá PSG, jogando. né? Não Vai, tá nem Murilo e jogando Marquinhos, vai. Eu e o Marquinhos vamos jogar. Fechou. muito. Os lateral direito, quem vocês colocariam? Ah, eu acho É que uma eu situação acho que o- bem precária eu acho que na o Wesley, seleção faz tempo, eu acho que o Wesley, Wesley- hoje, É, pode ser o o melhor, Wesley. o melhor futebol é dele. O Wesley, vai, do Flamengo. Wesley. Lateral esquerdo. Nossa. Ah, eu sou fã Fala do pra você, Arana, sabe quem mas merece? não fez Carlos Augusto. Sabe da quem Inter de merece? Milão, hein? Carlos Augusto. Mas sabe quem merece também? Juninho Capixaba.
Merece tem que também. começar a levar jogador diferente, Eu porque gosto a gente Ele não tá... vai, acho que ele É, não Não, eu mas gosto do Caio Henrique, é uma provável. Tem o Mas Caio é Henrique do sempre a mesma Mônaco, panela é um bom na jogador. seleção, Mas eu acho que o Carlos Augusto da Inter vai ser titular, eu acho. É, tem o Alexandre do Flamengo também. Também é. É, tem boas opções. Então, vamos do quê? Vamos de Carlos Augusto. Pode ser Carlos Augusto. Quero ver se na próxima segunda vai dar isso aí. Vai. O primeiro volante. Eu colocaria o Casemiro. Casemiro. Tá voltando, isso, tá, sim. tá jogando Casemiro. muito no Manchester United, tem a confiança do Casemiro, Ancelotti. Primeiro volantão. Não vou opinar gosto também, porque Casemiro. não sei o futebol que ele tá jogando, mas... Pra mim, Casemiro, o quem? Casemiro. Coloca 2 meio. Casemiro e Gerson, né? Gerson, tá muito Gerson, craque. Gerson Tem vai. que- Rodrigo de Mei? Rodrigo tá machucado, machucado. mentalmente, Tá na pré-lista. mentalmente e fisicamente. E É, quem? convocado ele não Vocês levariam o Neymar pra jogar no meio campo? Eu colocaria assim. Cara, eu acho que a porque ele presença é dele muito na difícil, seleção viu? brasileira muda Sim, tudo. é. Eu Ele acho muda que tudo. Mesmo ele nem jogando Sim. O só a nome dele presença. vale como 11, Sim. né? Eu vi É. no contrato que o Ancelotti tem que convocar Então o vai, Neymar. bota o Ney. Então tá bom, então vai o Ney, Neymar. time. Ponta direita. Rafinha, vai. O Anthony também O está Anthony jogando é- muita Não, bola no Rafinha- Betis. Mas Mas titular, Rafinha, Rafinha. muita bola. Na esquerda, vamos de Vinícius Júnior, né? É. Vinícius Pode ser o Júnior. Vinícius Júnior, tanto porque o Quem vai Ancelotti de conhece centroavante, ele. será? Será que o Pedro vai? O Pedro dá pra ir. Mas o Pedro foi titular ontem. Ele não foi titular. Não, o ontem. Pedro não foi Eu titular. acho que não vai. Complicado, né? É. Porque o João Assim, Pedro, ritmo pra de mim, jogo. não apresenta um bom futebol pra ir pra seleção É, mas brasileira. muito menos o Usar 9, Richarlison. né? Usar 9. É. Não dá. E o Richarlison, o Uma Ancelotti é posição muito fã do carente também, Richarlison. lateral. Então Entendeu? vamos pôr o viu? Richarlison, verdade. O Ancelotti é, então, bastante fã do Gosta Richarlison. muito do Richarlison. Será que ele volta bem? Mas Ah, eu eu queria acho muito não, o hein? Pedro. Pra mim, Ele o tem que Pedro é pegar- o melhor tem que pegar centroavante. confiança novamente, tem Melhor que... centroavante do Brasil. Então vamos escolher um, vai, tranquilamente. que o programa já tem que... Eu vou de Pedro. Infelizmente Vamos já de tem que Pedro, acabar. então. É, Pedro. Pedro. Mas segunda que vem a gente tá aí, Luiz. De E é novo, isso, hein? ficou assim a nossa escalação. Quero que a nossa... Agora a escalação. Escalação. Pode repetir Então- aí pra gente, Enzo? Então vamos falar aí. Gente aí. No gol, Alisson, né? Que é a certeza. Certo. Na direita, Wesley. Na zaga, Marquinhos e Murilo. Uhum. E na esquerda, Carlos Augusto. Beleza. O primeiro volante é Casemiro. O 8 ali flutuando é o Gerson. De meia, Neymar. Na direita, o Rafinha. Na esquerda, Vinícius Júnior. E na frente, o Pedro, E né? o banco pro Rafinha, caso ele não venha jogando bem. Sim, O Anthony. então. O Antônio Tem que fazer uma tá grande jogando muito temporada no bem. Real Betis. Já passa a fase, já. E a convocação da seleção brasileira é daqui a pouco, é hoje Hoje, às 3 15 horas, né? É, Tá isso na lá no guarda Rio de aí. Janeiro. Ó, e vocês da família Web que escutaram a nossa escalação, comparem a nossa com a do Ancelotti, hein? Vocês vê qual que tá melhor. Se Quem a gente merecia, acertar- quem merecia ser técnico? Nossa, linha dos craques ou Ancelotti, hein? Compara aí. Que isso. É, boa. Ô, rapaziada, vamos! Tchau, Valeu, família Web rapaziada. Tchau. Beijo, Valeu, mãe. família Beijo, Web pai. Rádio. Beijo, Caião. Valeu, pessoal Beijo, da Ais. família Web Beijo. Rádio. Um grande abraço. Agradecer todo Até mundo que segunda. assistiu aí, viu? Beijo, família Monteiro. A família Web Rádio apresentou Linha dos Craques. Estaremos de volta na próxima segunda-feira, a partir da 1h. Até lá! Família Web Rádio. 24 horas tocando tudo. A sintonia perfeita para o seu rádio.